vocês sobre pessoas que passam pelos sonhos do Cadão Volpato. Eu peguei esse livro, eu adquiri ele porque ele era da Kozak, ele é da Kozak, e ele estava barato, e aí nisso, pensando nos próximos livros que eu poderia ler, eu acabei pegando esse aqui, por ele ser curto e tudo mais. Em princípio, eu não conhecia nada a respeito desse livro, nem do autor. E aí, a partir do momento que eu li o livro, eu investiguei e descobri mais sobre ele. E essa descoberta aqui foi mais interessante, a meu ver, do que o próprio livro em si. Tem uma entrevista com o Cadão Volpato, vou deixar o link aqui embaixo. E ele está entre aqueles novos autores da literatura. Ele é um homem muito inteligente. O Cadão Volpato ele era o cantor da banda Lenine. Então ele fala um pouquinho da relação dele com a música, com a experiência dele com a banda. E fala da construção desse livro, né? Porque na verdade é uma entrevista de lançamentos a respeito desse livro, pessoas que passam pelos sonhos. E enfim, então nessa entrevista a gente tem a oportunidade de ver um autor falando da construção de um livro que se leu, né? Que no caso eu li. Então foi muito bacana ver as associações que ele faz e uma mistura de vários elementos de referência para ele que levaram à construção desse livro, que vem a partir da própria história de vida dele, né? Do momento que ele estava e das leituras que ele faz de autores que ele admira. Então isso é muito, muito interessante. Então esse livro ele tem uma pegada meio surrealista. Vendo um outro vídeo de uma moça falando desse livro, ela fala que quando se lê esse livro é como se estivesse lendo um sonho, né? Um relato de um sonho. Então tem uma coisa meio inebriada, não tem uma linearidade muito bem formulada aqui. Parece que é um sonho que está acontecendo. E a gente fica nessa mais ou menos sentido isso, como se fosse um sonho sendo relatado. E pode ser, né, de certa maneira, mas tem uma questão aqui, porque o personagem principal desse livro, que é o Rivoli, tem-se a dúvida de que se ele está morto ou não. Então, esse é o livro com o Tortoni, falando dele, com a família, enfim. E nesse encontro dele com o Rivoli. E a partir disso o Rivoli aparece mais em cena e leva o livro adiante. Então os dois resolvem ir para a Patagônia, na verdade o Rivoli quer ir para a Patagônia e o Tortoni leva o Rivoli até lá. E eles querem ir até o fim do mundo, né? Essa é a intenção. E a partir dessa viagem dele com o Rivoli, com o Tortoni, acontece alguma coisa que não se sabe muito bem se o Rivoli está vivo ou está morto. Se ele não é aquele fantasma que parece que não tem consciência de que é um fantasma. Então, no decorrer do livro, a gente fica um pouco nessa dúvida, né, de como as pessoas mal percebem ele e ele se pergunta, mas eu estou falando, ninguém está me escutando, mas ao mesmo tempo não se toca de que ele é um fantasma no decorrer de toda a narrativa. Muito bonito quando o Cadão Volpato ele lê a primeira parte do livro e começou a fazer sentido para mim quando ele leu. Porque na primeira parte do livro ele fala sobre uma nave que está fazendo a terceira volta no mundo, né, ao redor da Terra. O jovem cosmonauta Valentim perdeu-se em pensamentos. Imaginou a sua filha e sua mulher deixando o apartamento em Moscou. Então ele traz esse fato histórico desse primeiro astronauta que fez essa viagem ao redor da Terra, mas que na verdade esse astronauta morreu na vida real durante uma explosão que aconteceu nessa tentativa de viagem. Por uma distração ali, ele deixou o álcool aberto, então quimicamente ali dentro acabou se explodindo, ele foi queimado vivo. E foi algo que foi escondido durante muito tempo, né, pela Rússia, e voltou à tona tempos depois, muitos anos depois. E o Cadão ele trouxe isso, essa referência à tona aqui, ficcionalizou isso, e a partir dessa impressão do que aconteceu com esse astronauta distraído que acabou morrendo, ele deu um norte dizendo que na verdade esse astronauta viu a Terra, fez essa terceira volta, né, pensando na família e nesse retorno, pondo em dúvida a própria questão do personagem principal dele, que não se sabe se está vivo ou se está morto, que é um personagem muito distraído. E aí fica, de certa maneira, essa dúvida que o autor do livro quis
pôr na gente durante a leitura. É um livro assim que eu gostei mais da experiência de entender o autor na hora de construção desse livro, por ser um autor muito inteligente. O Volpato ele é muito inteligente, bem intelectualizado, do que o livro em si. O livro em si não me agradou tanto. Não é algo que me fez gostar, assim, né? Eu entendi as sacadas do livro, entendi as referências, o quanto isso fala do próprio Volpato, assim, deu para entender isso bem, isso foi bem bacana. Mas o livro em si não me agradou tanto. Acredito que cada vez mais o Volpato ele vai escrever outros livros e vai, né, esse foi o primeiro livro, um romance dele escrito, então cada vez mais ele vai se desenvolver melhor, né, nessa questão da escrita. Isso deve ser bem bacana. E é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!